Ele falava, tua mãe dá pros negão lá no morro, ela fica com uma navalha, paga, negão. Me pegou e não me pagou e tal. Falava, e a tua mãe, que dava pros prefeitos para poder entrar um circo na cidade? Na superfície, o Brasil ouviu uma versão simples. Mussum fez um transplante de coração em 13 de julho de 1994 e morreu em 29 de julho de 1994, às 2h45, por septicemia após complicações infecciosas. Só que quando você encaixa essa linha do tempo com o que já tinha acontecido com Zacarias, morto em 18 de março de 1990 por insuficiência respiratória ligada à infecção pulmonar, a história deixa de parecer azar e começa a parecer padrão. E é aqui que nasce a pergunta que ninguém gosta de encarar. Por que, sempre que o público tenta fechar o capítulo Trapalhões, surge uma nova peça que reabre tudo? Por que o caso do Mussum não terminou no velório? Ele continuou décadas depois, em papel timbrado, em disputa de família, em tribunal. Em outubro de 2019, um exame de DNA reconheceu Igor Palhano como filho do humorista. E em março de 2025, a imprensa noticiou o reconhecimento e o peso desse processo. Só que a internet pegou essa sequência e empurrou para um lugar mais fácil de digerir. Maldição, macumba, forças ocultas. O problema é que quando você tira o misticismo e coloca luz nos fatos, a história fica mais sombria, porque o que aparece não é feitiço, é bastidor, desgaste, doença, pressão e um sistema inteiro que não perdoa nem quem faz o país rir. E tem um detalhe que quase ninguém usa do jeito certo. Enquanto o público revive a tragédia como lenda, a própria imagem do Mussum voltou a explodir recentemente com o filme Mussum, o Filmes, 2023. E isso reacendeu a curiosidade, trouxe novas declarações, reabriu discussões antigas e fez muita gente notar contradições entre o mito e o que está documentado. Hoje, a gente vai separar o que é boato do que é rastro verificável e mostrar por que a morte do Mussum não é só uma tragédia. Ela é a peça central de um quebra-cabeça que atravessa datas, laudos, decisões e silêncios, e que quando você monta, fica difícil chamar de coincidência. Este não é um vídeo sobre superstição, é sobre documentos, datas, declarações e o que ficou fora do enquadramento quando o país chorou em 1994. A chamada maldição dos Trapalhões só sobrevive porque quase ninguém organiza os fatos na ordem certa, e quando organiza, percebe que há algo maior do que lenda urbana. Aqui a gente trabalha com rastro verificável, hospital, laudo, cronologia, processo judicial e atualização recente, sem romantização, sem repetir versão confortável. Se você valoriza a investigação séria, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Agora vamos começar pelo ponto onde a teoria ganha força, o escândalo central que transformou uma morte em um enigma nacional. A linha do tempo oficial é clara. 13 de julho de 1994, Beneficência Portuguesa de São Paulo, transplante cardíaco considerado bem-sucedido. 29 de julho de 1994, 2h45, morte por septicemia decorrente de infecção pulmonar. O que quase nunca é explicado com profundidade é a sucessão de complicações em poucos dias. Hemorragia torácica em 16 de julho, reabordagem cirúrgica, e depois a infecção agressiva que evoluiu rapidamente. Documento, boletim médico, cobertura nacional, fato registrado. Só que o contexto amplia o impacto. 4 anos antes, em 18 de março de 1990, Zacarias morria aos 56 anos, também após quadro respiratório grave. 2 integrantes do mesmo quarteto em intervalo curto, por complicações clínicas severas. A opinião pública conectou as datas, a imprensa reportou os laudos, o público criou narrativa. É aqui que a expressão maldição dos Trapalhões começa a ganhar tração. Nos bastidores, havia outro elemento, a exaustão. Mussum, aos 53 anos, vinha de rotina intensa, histórico familiar cardíaco e diagnóstico de cardiomiopatia dilatada. A pergunta que poucos fizeram na época foi direta. Havia margem clínica realista para a recuperação plena diante daquele quadro?
ou a comunicação pública suavizou o risco para manter o clima de esperança? Boletins falavam em estabilidade, reoperações indicavam gravidade. Há ainda o fator raridade, tipo sanguíneo AB, fila de transplante, doador jovem, Darlington Fonseca de Miranda, 23 anos, acidente no Tocantins. A cirurgia durou cerca de 4 horas. O novo coração bateu às 23h20 do dia 13 de julho. Milagre técnico. Mas medicina não é roteiro de cinema. Pós-operatório de transplante envolve imunossupressão intensa, risco infeccioso elevado, ambiente hospitalar crítico. O escândalo não está no misticismo, está na discrepância entre a percepção pública, deu certo, ele vai sair, e a realidade clínica de alto risco que já estava desenhada. Quando você sobrepõe as datas, os laudos e a sequência de perdas do grupo, entende por que a teoria da maldição prosperou. Não por feitiço, mas por choque coletivo diante de um padrão doloroso demais para ser aceito como coincidência. A morte de Mussum, em 29 de julho de 1994, não começou na UTI da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Começou anos antes, no histórico familiar que quase nunca é aprofundado. O diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, confirmado em julho de 1994, era a mesma condição que havia atingido seu pai. Trata-se de uma doença progressiva, silenciosa, que enfraquece o músculo cardíaco até o ponto em que o coração já não consegue bombear sangue de forma eficiente. Quando o público soube, o quadro já era avançado. A pergunta que permanece é direta: quantos sinais foram ignorados antes do colapso? Durante o auge dos Trapalhões, na TV Globo, especialmente entre as décadas de 1980 e início de 1990, a rotina era exaustiva. Programa semanal com audiência altíssima, filmes anuais que lideravam bilheteria, gravações externas, eventos beneficentes e campanhas publicitárias. O nome Mussum era indispensável para o equilíbrio cômico do quarteto, mas insuficiência cardíaca não negocia com contrato. Sintomas como fadiga extrema, inchaço nas pernas, falta de ar ao esforço e palpitações já eram perceptíveis meses antes da internação. Esses são sinais clássicos de falência cardíaca progressiva. Após a morte de Zacarias, em 18 de março de 1990, colegas relataram que Mussum ficou mais introspectivo. Não existe documento médico que associe diretamente o luto ao agravamento da doença, mas a literatura cardiológica é clara. Estresse crônico e sobrecarga emocional podem acelerar quadros pré-existentes. Ainda assim, ele manteve a agenda, continuou gravando, continuou viajando. O personagem não podia fraquejar, mesmo que o artista estivesse enfraquecendo. A internação no Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro, marcou o ponto de ruptura. A transferência para São Paulo e a inclusão imediata na fila de transplante indicavam gravidade extrema. Transplante cardíaco não é procedimento preventivo, é medida de última instância quando o coração já não responde a medicamentos. Isso significa que o desgaste vinha de longe, o corpo estava no limite. Quando se analisa essa sequência técnica, predisposição genética, sintomas progressivos, ritmo exaustivo, intervenção tardia, a narrativa mística começa a perder sustentação. Não há mistério no laudo, há fisiologia, a pressão contínua, há limites humanos ignorados até o momento em que já não era possível reverter. A chamada maldição começa a se dissolver diante de uma verdade mais dura. O colapso estava sendo construído em silêncio havia muito tempo. Quando Mussum entrou no Centro Cirúrgico da Beneficência Portuguesa de São Paulo em 13 de julho de 1994, às 19 horas, o país inteiro estava em suspenso. O coração doado por Darlington Fonseca de Miranda, 23 anos, vítima de acidente no Tocantins, chegava como símbolo de recomeço. Às 23 horas e 20 minutos, após cerca de 4 horas de procedimento, o novo coração começou a bater. A cirurgia foi classificada como tecnicamente bem-sucedida. A imprensa noticiou como vitória. O Brasil acreditou que o pior havia passado. Nos dias seguintes, boletins médicos falavam em instabilidade. Mussum, aos 53 anos, acordou lúcido, conversou com familiares, fez piadas com enfermeiros e celebrou a conquista da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994. A imagem pública era de recuperação consistente.
Só que transplante cardíaco envolve imunossupressão intensa para evitar rejeição, e isso abre a porta para infecções severas. O risco não era detalhe, era parte do protocolo. A comunicação otimista contrastava com a complexidade clínica real. Em 16 de julho, 3 dias após a cirurgia, veio o primeiro choque. Uma hemorragia torácica rara exigiu nova intervenção emergencial. Estatisticamente incomum, mas possível. A equipe médica controlou o sangramento. Ele voltou à UTI, resistiu. Para o público, parecia apenas um contratempo. Internamente, porém, o cenário era de alerta máximo. Reoperações aumentam risco infeccioso, prolongam ventilação, ampliam vulnerabilidade sistêmica. Então, em 22 de julho, surgiu o inimigo que definiria o desfecho. Infecção pulmonar agressiva evoluindo para derrame pleural. Antibióticos foram intensificados, dreno foi instalado. A equipe lutava contra o tempo. Em pacientes transplantados, o sistema imunológico está deliberadamente enfraquecido. Uma infecção comum pode escalar rapidamente. E escalou. A sequência técnica é clara: cirurgia complexa, reabordagem por hemorragia, infecção pulmonar, septicemia. Não há lacuna documental. O conflito não está em teorias ocultas, está na diferença entre o que o público esperava e o que a medicina sabia que poderia acontecer. Enquanto o país ainda celebrava a vitória, o quadro já estava em território crítico. E foi ali, nessa virada silenciosa, que a esperança começou a ceder espaço para um desfecho que poucos estavam preparados para aceitar. Entre 13 e 29 de julho de 1994, a cobertura da imprensa construiu uma narrativa de superação. Boletins da Beneficência Portuguesa de São Paulo eram lidos como sinais de progresso, e a imagem pública era de controle. O que quase nunca foi detalhado é que transplantes cardíacos exigem doses altas de imunossupressores, medicamentos que reduzem drasticamente as defesas do organismo. Esse protocolo é padrão mundial, a consequência também. Qualquer bactéria oportunista pode se tornar ameaça sistêmica. Após a hemorragia de 16 de julho, o tempo de internação em UTI aumentou, assim como a exposição a ambiente hospitalar crítico. Cada dia adicional significava risco ampliado. Em 22 de julho, quando a infecção pulmonar foi oficialmente comunicada, o quadro já envolvia derrame pleural e comprometimento respiratório relevante. Em pacientes imunossuprimidos, a progressão pode ser rápida e silenciosa. A septicemia que viria nos dias seguintes não surgiu do nada, foi desdobramento direto desse cenário. Nos bastidores, colegas de elenco mantinham vigília discreta. Renato Aragão e Dedé Santana visitaram o hospital. Relatos posteriores indicam clima de tensão real, ainda que publicamente predominasse esperança. A televisão precisava transmitir confiança. A medicina trabalhava com probabilidades. Esse descompasso entre expectativa popular e risco clínico ajudou a criar a sensação de virada inesperada quando o desfecho aconteceu. Há outro ponto pouco explorado. Em 1994, os protocolos de controle de infecção hospitalar no Brasil estavam em evolução. Não se trata de acusação, mas de contexto histórico. A década de 1990 ainda consolidava práticas que hoje são rigorosas. Transplantes sempre foram procedimentos de alto risco infeccioso. A taxa de complicações era estatisticamente significativa, o que para o público parecia inesperado, para a literatura médica era possibilidade concreta. Quando a morte foi anunciada às 2h45 de 29 de julho de 1994, o choque coletivo foi proporcional à esperança construída nos dias anteriores. É aqui que a teoria da maldição ganha combustível, a sensação de que estava tudo bem e de repente não estava. Mas os registros mostram outra coisa, uma linha progressiva de agravamento clínico documentado. O bastidor não revela feitiço, revela vulnerabilidade extrema diante de um procedimento que sempre caminhou na fronteira do risco máximo. Quando a morte de Mussum foi oficialmente declarada às 2h45 do dia 29 de julho de 1994, o documento médico não deixou espaço para misticismo. A causa apontada foi septicemia, decorrente de infecção pulmonar grave,
após transplante cardíaco realizado em 13 de julho de 1994. Em termos técnicos, trata-se de uma infecção generalizada que provoca falência progressiva de órgãos. Não há referência a erro cirúrgico, não há registro de rejeição aguda do órgão transplantado. O laudo é clínico, objetivo e direto. A septicemia, especialmente em pacientes imunossuprimidos, é uma das complicações mais temidas no pós-transplante. O uso de medicamentos para evitar rejeição reduz drasticamente a capacidade de defesa do organismo. Uma bactéria comum pode se transformar em ameaça sistêmica em poucas horas. A literatura médica da década de 1990 já reconhecia esse risco como um dos principais fatores de mortalidade em transplantados. O que aconteceu com Mussum está dentro desse espectro documentado. Outro ponto frequentemente ignorado é que não houve registro de falha no órgão doado. O coração transplantado estava funcionando. O colapso veio da infecção, não da cirurgia em si. Essa distinção é fundamental. A narrativa popular simplifica: fez transplante e morreu. O documento mostra outra sequência: cirurgia bem-sucedida, complicação hemorrágica, infecção pulmonar, septicemia, óbito. A cadeia causal está formalizada. Há também a questão do tempo. Foram 16 dias entre a cirurgia e o falecimento. Em transplantes cardíacos, as 2 primeiras semanas são consideradas período crítico absoluto. Estatisticamente, é a fase com maior risco de complicações graves. A morte dentro dessa janela, embora devastadora, não era considerada improvável pela comunidade médica. O que aconteceu com Mussum está dentro desse espectro documentado. Quando se lê o laudo com frieza técnica, a teoria da maldição perde sustentação documental. O que existe é uma sequência clínica registrada, compatível com protocolos e riscos conhecidos da época. O documento não revela segredo oculto. Revela a vulnerabilidade de um corpo submetido a procedimento extremo, sob imunossupressão intensa, enfrentando infecção agressiva. A tragédia está nos fatos, não no sobrenatural. A morte de Mussum, em 29 de julho de 1994, foi registrada como consequência clínica, mas existe outra camada que raramente entra no debate: a estrutura de trabalho que antecedeu o colapso. Durante os anos de auge dos Trapalhões na TV Globo, especialmente entre 1977 e início da década de 1990, o ritmo era industrial. Programa semanal, especiais anuais, filmes com grandes bilheterias, campanhas publicitárias e agendas externas intensas. Não havia cultura consolidada de monitoramento médico preventivo contínuo para artistas submetidos à sobrecarga crônica. A denúncia aqui não é contra um hospital ou contra a cirurgia, é contra o modelo. O entretenimento brasileiro daquela época operava com foco absoluto em audiência. O programa frequentemente ultrapassava 40 pontos no Ibope. Isso significava milhões de espectadores por semana. O grupo era uma máquina de receita. E máquinas não param facilmente. Quando sintomas como fadiga, inchaço e falta de ar começaram a aparecer, eles foram tratados como obstáculos pessoais, não como alerta estrutural. Outro ponto sensível envolve o racismo estrutural enfrentado por Mussum ao longo da carreira. Nos bastidores, piadas raciais eram naturalizadas como parte do humor interno. Em entrevistas posteriores, familiares relataram que ele orientava os filhos a nunca aceitarem discriminação. A pergunta incômoda é direta: quanto desgaste emocional foi acumulado sob a máscara do riso? Estresse contínuo é fator reconhecido na piora de doenças cardíacas. Não é opinião, é literatura médica. Após a morte de Zacarias, em 18 de março de 1990, o grupo já havia experimentado ruptura emocional profunda. Em 1991, Dedé Santana sofreu grave acidente automobilístico. A sucessão de eventos gerou clima de tensão permanente. Ainda assim, a agenda seguiu. O programa precisava continuar. A audiência precisava ser mantida. Não houve pausa estrutural prolongada para reavaliar saúde e limites. Quando o diagnóstico de cardiomiopatia dilatada foi confirmado em 1994, o quadro já exigia transplante. Isso indica que a deterioração vinha de longa data. A denúncia implícita é esta: o sistema de entretenimento não tinha mecanismos eficazes de proteção preventiva para seus principais ativos humanos.
A morte não foi causada por maldição, foi precedida por anos de pressão contínua, ausência de cultura de prevenção robusta e naturalização do esgotamento. A teoria sobrenatural prospera porque é mais confortável do que encarar essa realidade, mas os fatos apontam para algo mais duro, um modelo que celebrava o sucesso em rede nacional e ignorava os sinais do corpo fora das câmeras. Às 2h45 de 29 de julho de 1994, a confirmação oficial da morte de Mussum, aos 53 anos, transformou um caso clínico em comoção nacional. Em poucas horas, emissoras interromperam programação, rádios abriram plantões e jornais estamparam a notícia na manchete principal. A morte deixou de ser evento hospitalar e virou trauma coletivo. O país, que tinha comemorado o transplante 2 semanas antes, agora tentava entender como a esperança havia se convertido em luto tão rapidamente. O velório, realizado em São Paulo, reuniu milhares de pessoas. Fãs formaram filas extensas, levando camisetas dos Trapalhões, fotos e flores. A presença de Renato Aragão e Dedé Santana foi registrada sob forte emoção. As imagens transmitidas em rede nacional mostravam um clima pesado, silencioso, diferente do universo colorido que o grupo representava. A consequência imediata foi simbólica. O humor perdeu o riso naquele momento. No especial Criança Esperança de 1994, dias após o falecimento, houve uma das cenas mais marcantes da televisão brasileira. Renato Aragão tentou discursar e se emocionou diante das câmeras. A plateia iniciou aplausos espontâneos. A música Amigo, de Roberto Carlos, ecoou no palco. Aquela transmissão consolidou o impacto emocional da perda. Não era apenas a morte de um artista, era a ruptura de uma era televisiva. A consequência também foi estrutural. O quarteto original dos Trapalhões já havia sido reduzido após a morte de Zacarias, em 1990. Com a partida de Mussum, o formato jamais recuperou a mesma força. O programa seguiu com mudanças, mas o público reconhecia que algo essencial havia se perdido. A marca resistiu por alguns anos, porém o ciclo histórico estava encerrado. É nesse ponto que a teoria da maldição ganha tração popular. 2 integrantes mortos em intervalo curto, um terceiro sobrevivente de acidente grave e apenas um permanecendo ativo. A consequência não foi apenas emocional, foi narrativa. O público começou a organizar os fatos em padrão. E quando a memória coletiva encontra padrão em tragédia, ela cria explicação, mesmo que os documentos apontem outra direção. Após 29 de julho de 1994, a morte de Mussum deixou de ser apenas uma tragédia médica e passou a ser interpretada como parte de uma sequência inquietante. O público já carregava na memória a morte de Zacarias, em 18 de março de 1990. Entre essas datas, havia também o grave acidente automobilístico de Dedé Santana, em 1991, que quase terminou em fatalidade. A soma desses eventos começou a formar um padrão na percepção popular. Programas de televisão, revistas e colunas passaram a usar expressões como destino cruel e série de tragédias. A internet ainda era incipiente, mas o boca a boca fez o resto. A narrativa ganhou força principalmente nos anos 2000, quando fóruns online começaram a discutir a chamada maldição dos Trapalhões. A teoria era simples. Algo parecia atingir sistematicamente os integrantes do grupo. O ponto central da reação pública foi emocional, não documental. A lógica popular operou assim: 2 membros mortos em intervalo de 4 anos, um terceiro sobrevivente de acidente grave, apenas Renato Aragão permanecendo ativo. Coincidência demais para muitos. A teoria se espalhou porque oferecia explicação simbólica para perdas difíceis de aceitar. Nos anos recentes, especialmente após o lançamento do filme Mussum, o Filmes, em 2023, a discussão voltou com intensidade. A redescoberta da trajetória do humorista reacendeu o debate sobre bastidores, saúde, pressão e relações internas. Redes sociais amplificaram novamente a expressão maldição, muitas vezes descolada dos laudos médicos e da cronologia clínica. A reação pública revela algo importante. Quando figuras afetivas morrem em sequência, o imaginário coletivo busca a narrativa que dê sentido ao caos. Não se trata de prova sobrenatural, trata-se de psicologia social. O padrão percebido virou mito, porque ofereceu conforto emocional.
Mas mito não substitui documento, e documento não sustenta feitiço. 3 décadas após a morte de Mussum em 29 de julho de 1994, a história não terminou. Ela migrou do hospital para o tribunal. Em 2019, um exame de DNA reconheceu oficialmente Igor Palhano como filho biológico do humorista. A confirmação alterou a composição da herança e reabriu o inventário que já se arrastava havia anos. Não era mais apenas memória artística, era disputa jurídica concreta, com bens bloqueados e partilha suspensa. O processo trouxe à tona uma nova camada da narrativa pública. Enquanto o país relembrava bordões e cenas clássicas, documentos judiciais discutiam direitos sucessórios. A inclusão de um novo herdeiro modificou percentuais e obrigou reavaliações patrimoniais. Parte dos ativos ligados ao nome Mussum, incluindo direitos autorais e exploração de imagem, permaneceu sob análise. A atualização não alimenta superstição. Ela demonstra que o impacto da morte continua produzindo efeitos reais. Em 2023, o lançamento do filme Mussum, o Filmes, reacendeu o interesse nacional pela trajetória do humorista. A obra trouxe depoimentos familiares e contextualizou o período do transplante sob nova ótica narrativa. A recepção crítica e o debate nas redes sociais recolocaram o tema da maldição em circulação, porém, desta vez, com maior acesso a arquivos e cronologias detalhadas. Nos últimos anos, entrevistas de Renato Aragão e Dedé Santana também reforçaram a dimensão humana da história, afastando leituras místicas. Ambos reconheceram desgaste físico e emocional acumulado ao longo das décadas de trabalho. Nenhum deles mencionou forças ocultas. O discurso tem sido de reconhecimento da pressão e da fragilidade humana diante de doenças graves. A atualização recente mostra um ponto fundamental. A morte de Mussum permanece relevante porque seus desdobramentos ainda produzem consequência jurídica, cultural e emocional. A narrativa da maldição continua circulando, mas os fatos atuais apontam para algo diferente. Um legado artístico forte, uma família em disputa legal e uma memória que segue sendo reinterpretada à luz de novos documentos. Quando você coloca lado a lado as datas, 18 de março de 1990, morte de Zacarias, 1991, acidente grave de Dedé Santana, 13 de julho de 1994, transplante de Mussum, e 29 de julho de 1994, óbito por septicemia, o padrão emocional é inevitável. Para o público, parece sequência escrita por roteiro trágico, mas quando você retira a lente mística e aplica a análise documental, a estrutura muda completamente. A morte de Mussum não esconde ritual, feitiço ou conspiração silenciosa. Ela revela um conjunto objetivo de fatores: cardiomiopatia dilatada de origem familiar, desgaste físico acumulado, transplante em fase crítica e complicação infecciosa típica do período pós-operatório sobre imunossupressão intensa. O laudo é técnico. A literatura médica sustenta a plausibilidade. A cronologia não apresenta lacuna inexplicável. Então, por que a teoria da maldição dos trapalhões persiste? Porque coincidências traumáticas são difíceis de aceitar como coincidências. O cérebro humano busca padrão. 2 integrantes mortos em 4 anos, outro quase morto, apenas um sobrevivente ativo. A mente transforma sequência em narrativa. Narrativa vira mito. Mito ganha força porque oferece sentido emocional, onde o fato oferece dor. Existe, porém, algo maior escondido, não no sobrenatural, mas no sistema. A história expõe a ausência de cultura robusta de prevenção médica no entretenimento brasileiro das décadas de 1980 e 1990. Expõe pressão contínua por audiência, expõe normalização do esgotamento físico, expõe também como o público prefere explicação mística a encarar vulnerabilidade humana. A verdade final é esta: a morte de Mussum não confirma maldição alguma. Ela confirma que ídolos também adoecem, que transplantes são procedimentos de alto risco e que fama não imuniza contra falência orgânica. O que parecia enigma se sustenta em documento. O que parecia sombra se explica em laudo. E talvez a maior revelação seja desconfortável. Não havia força invisível perseguindo os trapalhões. Havia fragilidade humana, pressão estrutural e limites biológicos que ninguém conseguiu evitar.
A chamada maldição dos trapalhões nasce do choque entre emoção e documento. Quando a dor é grande demais, a mente cria explicação maior do que a realidade suporta. Mas os fatos mostram outra coisa: doença, risco médico e consequência previsível dentro de um cenário clínico extremo. Se este conteúdo trouxe clareza e informação sólida, deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Aqui a investigação continua, sempre com documento, sempre com profundidade. Nos vemos no próximo vídeo.